do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro à casa de Israel? Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, meu Deus, Aleluia, Jesus. nós estamos aqui reunidos, Obrigada, sedentos, famintos da tua voz. Pai, fala conosco. Tu és bem-vindo no nosso meio, tu és bem-vindo nesse lugar, tu tens total liberdade aqui, Senhor. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo, Faz assim, de forma única, pessoal e personalizada, como só o Senhor sabe fazer. Mas fale conosco, Pai. Em nome de Jesus eu peço, já agradecendo. Amém. Aleluia. Essa é uma palavra muito conhecida na igreja. Eu acredito que todos os irmãos já conheçam essa passagem. E se não todos, a maioria já ouviu alguma ministração, alguma pregação nesse texto. E é interessante analisarmos a vida do profeta Jeremias. O profeta é conhecido como chorão por várias razões. Jeremias, ele nasce em um contexto onde Manassés é o rei. E Manassés, filho de Ezequias, não seguiu o exemplo do seu pai. Manassés é descrito na Bíblia como o rei mais corrompido. E nesse contexto, aos 14 anos de idade, Deus chama Jeremias, mas ele só vai exercer de fato esse chamado a partir dos seus 22 anos, no reinado de Josias, neto de Manassés. Josias que teve por pai Amon, como avô Manassés, mas diferente dos seus antepassados, ele foi um rei justo e reto diante de Deus, de tal forma que lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, a palavra de Deus descreve o rei Josias da seguinte forma: nem antes nem depois houve um rei que se converteu ao Senhor de tal forma que teve seu coração, alma e forças entregues ao Senhor. Assim como Isaías era para o profeta Ezequias, Jeremias era para o profeta Josias. Josias que começou a reinar com apenas 8 anos de idade. Só que, infelizmente, apesar de ter sido reconhecido como um grande avivalista no Antigo Testamento, porque Josias é quem reedifica o templo, Josias quebra os altares pagãos, Josias lê os mandamentos perante todos os homens e ele tenta levar o povo de volta ao caminho da santidade, de volta ao caminho de devoção a um único Deus. Quando Josias morre, seu filho, Jeoacás, faz pouco caso do trabalho de seu pai. Seguindo o exemplo do seu avô, do seu bisavô, ele é um rei mau. E Jeremias, pelos reis da época terem um reinado curto, ele participou de todos esses reinados. Só que agora as profecias de Jeremias não são levadas em conta. As pessoas ignoram o que Jeremias fala. E ele vive em um contexto que agora Judá não é mais uma nação reconhecida como forte, como potente. Agora Judá é apenas um peão de jogo, de poder entre a Babilônia com Nabucodonosor e o Egito com o faraó Neco. E nesse contexto Jeremias já sofre porque ele já sabe o que vai acontecer, Deus já revelou. aleluia. Jeremias já está sofrendo porque ele sabe o que vai acontecer se o povo continuar daquela forma como está. É de conhecimento dos irmãos o que acontece quando Nabucodonosor sitia Jerusalém, destrói o templo e em 3 levas deporta o povo para a Babilônia. Jeremias não foi deportado, mas ele sofre ao ver o povo sofrendo. Agora a nação é uma nação quebrada, uma nação
uma nação triste, uma nação que padece necessidades. E é nesse contexto que Jeremias escreve. E já é de conhecimento dos irmãos, mas eu gostaria de relembrar esse contexto, que agora pode não fazer muito sentido, mas no final da mensagem será necessário para uma melhor compreensão do texto. E eu acho interessante que a partir do capítulo 13, o livro de Jeremias já não é mais uma ordem cronológica, mas nós sabemos o contexto no qual ele está inserido para escrever. E aí Deus já começa falando para Jeremias duas palavras, dois termos que eu já acho antagônicos. Levanta-te, desce. Levanta-te, desce. Quase todas as vezes que esse termo levanta-te aparece nas Escrituras, é Deus convidando alguém para um posicionamento. O que Deus está fazendo com Jeremias é: Jeremias, acorda, toma posição. Jeremias, levanta, se posiciona, se prepara. E agora, desce. Desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desce à casa do oleiro. A Bíblia é muito interessante, porque para chegar perto de Deus não é subindo, é descendo. Lá em Lucas, no capítulo 19, nós vemos a história de Zaqueu. Zaqueu sobe na figueira mais alta que ele consegue achar para ver Jesus. Mas quando Jesus chega, ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce. Desce depressa. Para ter um encontro comigo não é subindo, Zaqueu, desce. Aleluia. Porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Desce, Jeremias. Aonde, Senhor? Na casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas quem é que está falando com Jeremias aqui? Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Quem está falando? O Senhor. Aleluia. E aí ele fala: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas Jeremias já está ouvindo. Então qual é a necessidade? Existem revelações no mundo espiritual que Deus só entrega para quem está disposto a descer mais. Aleluia. Existe algo que Deus só entrega para quem está disposto a descer ainda mais. Eita Deus. É descendo, é se humilhando diante de Deus. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, a palavra já foi dada, porque Deus não fala: e lá eu falarei contigo. Não. Lá te farei ouvir, ou seja, lá o seu ouvido está mais sensível para ouvir a palavra que eu já decretei. A palavra já foi dada, mas para você conseguir ouvir, você precisa descer e se posicionar. Lá te farei ouvir as minhas palavras. E o que eu acho mais interessante é o que vem a seguir, versículo 3. Eu desci. Jeremias dizendo: eu desci. Algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração nos últimos meses é que antigamente a geração era muito diferente do que nós vemos hoje. Nós sabemos a teoria, nós sabemos como descer, nós sabemos que precisamos orar, nós sabemos que precisamos jejuar, nós sabemos que precisamos ler a Bíblia. A teoria a gente sabe. E por que a gente não faz? Eu acho interessante porque hoje a gente fala sobre buscar a Deus e a gente busca Deus, encontra Deus e para de buscar. Naquela época não. Eles buscavam a Deus, encontravam a Deus e continuavam buscando mais e mais e mais e mais e mais e mais de Deus. Eles não paravam de buscar. Eles não diminuíam a intensidade da busca. Busquei, achei e continuo buscando. Mas hoje a gente se contenta. Fácil demais. Sendo que Deus tem muito mais para revelar. Deus tem muito mais para dar. Deus tem muito mais para distribuir. A diferença entre
entre nós e Jeremias é que a gente sabe a teoria, mas Jeremias, ele concretizou. Eu desci. Eu não apenas ouvi, mas eu obedeci a voz de comando. Sabe, só a expectativa do coração de Deus, de que nós buscássemos, já deveria gerar em nosso coração um desejo de buscar. Se é a expectativa do coração de Deus, isso já deveria gerar em mim um desejo de buscar. Um desejo de suprir essa expectativa. O que os irmãos achariam de um casamento, e eu acho essa analogia fascinante, de uma esposa que diz ao seu marido: amor, lava as louças para mim, por favor. Ele responde: querida, eu estou tão cansada. Isso é uma questão de divórcio? Ela diz: não. Ele diz: então eu não vou lavar. Mais tarde: me ajuda a estender a roupa no varal? Querida, isso é uma questão de divórcio? Ela diz: não, eu não vou me divorciar de você porque você não me ajudou a estender a roupa. E ele fala: então eu não vou fazer. Me ajuda a varrer a casa, me ajuda a varrer o quintal. É questão de divórcio? Não, então eu não vou fazer. A gente pode achar isso absurdo ou cômico, engraçado, mas na nossa vida com Deus nós fazemos muito pior. Deus, se eu não ler a Bíblia hoje, eu vou para o inferno? Não, então eu não vou ler. Ei, Deus. Deus, se eu não orar hoje, isso é uma questão de salvação? Não, então eu não vou orar hoje. Deus, se eu não jejuar essa semana, eu vou para o inferno? Não, você não vai perder a salvação porque não jejuou, então eu não vou fazer. Sabe o que é isso? Nós buscamos fazer sempre o mínimo possível para Deus. O mínimo possível que eu puder fazer é o que eu vou fazer. O suficiente para eu ser salvo é o que eu vou fazer. Nós deveríamos buscar a Deus incansavelmente, mas nós fazemos o mínimo possível e queremos agradar a Deus dessa forma. Os irmãos realmente acham que aquele marido era um marido agradável? Nós temos sido filhos agradáveis ao Senhor? Se eu me contento em fazer apenas o mínimo possível, Deus espera mais de nós. Aleluia. Oh, Deus Santo. Sabe, o mundo é cheio de homens comuns, mulheres comuns. Mas por que ao olhar algumas pessoas na história, a gente vê e pensa: nossa, aquela pessoa é tão cheia de Deus, é tanta graça, é tanta unção, é tanta autoridade. E a gente fala: Deus, eu quero mais do Teu Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Não é ter mais do Espírito Santo, é quanto o Espírito Santo tem de mim, quanto o Espírito Santo tem de você. O quanto Deus tem de você, porque nós limitamos muito o Espírito Santo. Eu te dou uma parte de mim, eu não me entrego por completo. Se a gente não se entrega por completo, se a gente não dá tudo de si para Deus, como que a gente quer ter tudo de Deus? Eu quero receber mais, mas sem renunciar a nada. Eu quero ter graça, unção, poder, autoridade, mas eu não quero deixar de fazer o mínimo. Que cristianismo decadente nós estamos vivenciando em nossos dias. A igreja não tem buscado mais como deveria buscar. Está faltando fome, está faltando sede de Deus. Jesus, com 11 homens comuns, mudou o mundo. Aleluia. Eram homens comuns, como você e eu. Homens de carne e osso, como você e eu. Com dificuldades, com defeitos. Cheios de pecado, precisando de transformação.
E eles mudaram o mundo. Nós precisamos tomar um posicionamento. Deus espera de nós essa posição. Hoje eu acho engraçado isso, porque nós esperamos de Deus uma inundação santa. A gente quer viver um avivamento, aquela coisa espetacular, um mover sobrenatural de Deus. Mas todo avivamento começa a partir de mim. Quem dá o primeiro passo, quem busca, quem ora, quem jejua, sou eu. Quem se consagra, sou eu. Quem se santifica, sou eu. Ezequiel 47, eu nunca me canso desse texto. E ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas. E Ezequiel ia descer. É nós que temos que descer e mergulhar, não é uma inundação santa que vai cair do céu, não, irmão. Não espere por isso. Não espere por isso. Você decide o quanto de você vai entregar para Deus. Jesus. Essa decisão só você pode tomar. E Jeremias decide. Eu decido. Aleluia. E a primeira coisa que ele fala, eu desci e vi. Mas espera aí, Deus tinha falado para ele descer para ouvir. Mas a primeira coisa que Jeremias fala foi que ele viu. E o que Jeremias está vendo? E vi que o oleiro estava fazendo a sua obra. O que Jeremias está vendo? O oleiro não está parado, o oleiro tem movimento. O oleiro está trabalhando. O oleiro está fazendo a obra. Às vezes a gente imagina Deus lá sentado no trono, de braços cruzados, olhando para a terra, e parece um Deus muito diferente do Deus da Bíblia, que era um Deus que mandava praga, era um Deus que abria a mar vermelha, era um Deus que curava, um Deus que fazia. Deus é imutável, irmão. Deus continua o mesmo, todo-poderoso, soberano, criador dos céus e da terra. Há alguma coisa impossível para Deus? Apolo pegou quinta-feira, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então onde que está a diferença? Onde é que está o erro? Em Deus? Não. Enquanto você não descer, não tem como ver o movimento que o oleiro está fazendo. Só enxerga o propósito, só enxerga o movimento, só enxerga o trabalhar de Deus quem desce. Se o seu coração não treme diante dessa palavra, irmão, se não queima algo dentro de você dizendo eu preciso melhorar, cuidado. Porque a gente continua querendo fazer o mínimo possível para Deus. A atitude quem toma sou eu, quem toma é você. A palavra já foi decretada, mas para ter sensibilidade para ouvir, o posicionamento precisa ser seu. E é só quando a gente desce que a gente consegue ver o trabalhador dele. Só participa do plano de Deus quem desce. Só consegue ver qual é o propósito de Deus quem desce. Não tem como ter revelação de algo sobrenatural se a gente não consegue descer. Eita Deus. E vi que o oleiro estava fazendo a sua obra. E vi que Deus não estava de braços cruzados. Deus continua em movimento. Deus continua trabalhando. E aí ele está olhando, está observando o que o oleiro está fazendo. E eu já ouvi muita gente dizer
na mão do oleiro. Quem quebra não é o oleiro, quem quebra é o próprio vaso. Ele quebrou-se. A única coisa que o vaso faz no texto, a única atitude que é do vaso é se quebrar. Irmão, sem direcionamento, sem a presença, tudo que a gente consegue fazer é se quebrar. Não importa qual seja o seu objetivo, não importa qual seja o caminho que você quer percorrer, a trajetória que você quer fazer para alcançar, não importa se você mudar os planos, não importa se mudar o propósito, sem Deus você só vai se quebrar. Só que esse vaso aqui, ele quebra num lugar muito propício. Eu imagino um acidente acontecer na frente do hospital. Acidente sempre é ruim. Só que já tem alguém ali para reparar os danos. Já está na frente do hospital, alguém vai dar socorro. O vaso quebrou-se na mão do oleiro. Se quebrou e se quebrar sempre é ruim, mas o vaso ainda estava na mão do oleiro. O vaso ainda estava na mão do oleiro, quebrado, mas ainda estava na mão do oleiro. Só os caquinhos, mas ainda estava na mão do oleiro. E o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E o que o oleiro faz quando o vaso quebra? Joga fora? Não. Na olaria de Deus não existe lixão. Deus não joga nenhum tipo de barro fora. Não importa o quão quebrado você esteja, ainda tem jeito. Não importa em qual área você está quebrado, ainda tem solução. Eu vejo muitas pessoas dizendo: não, quando eu consertar a minha vida, eu vou para a igreja. Quando eu abandonar o vício, eu vou para a igreja. Quando eu conseguir colocar minha vida nos trilhos, eu aceito Jesus, eu me reconcilio com Jesus. Desculpa, mas não vai voltar nunca. Sem Deus você só se quebra. É vir quebrado do jeito que está, só os caquinhos, e fala: Senhor, consertei. Deus não precisa de pessoas habilidosas, talentosas, cheias de dons. Tudo isso é bom e é importante, é polimento de ferramenta, mas não é essencial. O que Deus precisa é de disposição. Eita Deus. O que Deus precisa é de gente disposta, disponível para trabalhar. Eita glória. Glória a Deus. Deus se agrada muito mais de uma oração de alguém dizendo: Senhor, não tenho habilidade, não tenho talento, não tenho dom, não tenho muito a oferecer, mas estou à sua disposição. Faz o que o Senhor quiser. Eis-me aqui. Do que alguém que diz: Senhor, eu tenho muito a oferecer, mas pode ser depois. Vamos adiar isso aí um pouquinho. Aleluia. Porque a gente sempre pensa que Deus quer trabalhar no futuro, ou que no passado Ele podia ter feito, e nunca é hoje. Deus precisa de você agora. É urgente o que Deus tem para fazer. Mas está faltando gente disponível para Deus. Deus quer usar, Deus quer levantar, Deus quer fazer, e Ele pode fazer, mas está faltando gente. A seara está pronta, mas são poucos os ceifeiros. Está faltando a gente para trabalhar. A seara está pronta, irmão. Mas são poucos os ceifeiros. Onde está você? Que Deus não está conseguindo enxergar disposição para usar. Eita Deus. Atrás de que você está se escondendo? Aleluia. Eu não sei que desculpa você tem dado para Deus.
Mas eu sei que há um Deus no céu. Existe um oleiro que conserva qualquer tipo de barro. E Ele não joga fora. Eu só estou aqui hoje porque Deus não desistiu de mim. Irmão, uma confissão agora, eu acho até bom eu fazer isso, porque às vezes eu posso ser até mal interpretada. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas muito tímida. Aí os irmãos me vêm pregando, tímida nada, o quê? Irmão, meu nível de timidez era na escola me preparar para responder presente na chamada. Estava na letra J, tá chegando cá, meu Deus. Só falar presente, só falar presente. Chegava com o nome presente, passou. Era um desespero. Se na minha vida escolar inteira eu pedi 10 vezes para ir no banheiro, foi muito. Eu não estou brincando. Vergonha até de dar bom dia. Tímida, tímida, tímida ao máximo. Aí Deus vai me falar, você tem vergonha? Vai lá pregar, vai lá cantar, vai lá fazer teatro, vai lá dançar. Oh Deus, eu só estou aqui hoje porque Deus não desistiu de mim. A minha timidez não foi suficiente para Deus me jogar fora. A minha timidez não foi suficiente para Deus me descartar. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas deixa eu te adiantar, não é suficiente para Deus desistir de te usar. Não é suficiente. Lá em Gênesis, quando Deus promete a Abraão que ele seria pai de multidões, eles já estão velhos, Sara está escondida, ela dá risada. Aí olha o diálogo, por que você riu? Ela, não, Senhor, imagina que ele disse, eu não ri. Eu acho uma cara de pau tentar mentir para Deus assim. Ela não ri não, Deus riu sim, eu vi. Olha o que Deus fala, porventura, há alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa difícil para Deus? A velhice de Sara não foi suficiente para não gerar promessa. Não importa qual seja a sua dificuldade, existe um oleiro que conserta o vaso e usa. E usa. E ele te usa. O vaso quebrado é inútil. Para que serve um monte de caco de barro? Me explica, para que serve? Deus não precisa de mim. Mas ainda assim Ele faz questão de insistir em mim. Em todos nós. Deus não precisa de nós. Se não tiver ninguém para falar, Ele usa as pedras. As pedras clamarão. Jesus quem disse? Você não é Alecrim Dourado de Jesus, não. Você não é dependente. Deus não é dependente de você. Mas ainda assim, Deus faz questão de te usar. E Ele quer te usar. Eu não sei qual foi a mentira que Satanás contou para você, que te fez pensar, eu estou tão quebrado, que eu sou inútil, não dá mais para me usar. Minha vida nessa área está tão quebrada, que não tem como Deus me usar. Minha timidez é tão grande que não tem como Deus me usar. Eu sou tão falha nisso aqui que não tem como Deus me usar. Ele tem como sim. Eu estou falando de um Deus que para Ele não tem nada difícil para fazer. Deus levanta, amassa o barro, refaz o barro, conserta o vaso. Ele não descarta. Só que há algo interessante aqui. O oleiro conserta o vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer.
jeito que eu quero ser usado. Quando foi que trocou de servo e Senhor e agora a gente quer mandar em Deus? Eu nunca vi uma geração para limitar o Espírito Santo como nós. Senhor, até aqui o Senhor pode me usar. Passou disso, não conte comigo. Deus, o Senhor pode me usar na área do louvor, o Senhor pode me usar nessa área aqui para tocar e profetizar, não, Senhor. Não, pregar, não. Eu não estou disposta a isso. Quem escolhe como vai te usar é o oleiro, não é você não, faz. Ele que escolhe, ele faz como bem parecer aos seus olhos. Deus só precisa de disposição. Se ele encontrar um coração disposto a servir, é ele quem capacita, é ele quem enche, é ele quem dá habilidade, é ele que dá talento, é ele que dá dom, é ele que faz. Minha parte da história é só falar, eis-me aqui, e descer. Aleluia. Só que descer parece ser a parte mais difícil. Depois de contemplar tudo isso, eu já estou encerrando. Depois de contemplar tudo isso, aí Deus fala, agora ele vai ouvir as minhas palavras. Porventura, não poderei eu fazer com Israel conforme o seu oleiro faz com o vaso? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Observe que ele não diz como vaso nas mãos do oleiro, não, como barro nas mãos do oleiro. Assim sois vós na minha mão. Que diferença faz de vaso para barro? Muita. O vaso já está prontinho, mas ele sabe que em nós não vai achar nada pronto. Ele vai ter que fazer tudinho. Assim sois vós na minha mão. Eu imagino Deus procurando gente disposta para trabalhar. Só que Deus está encontrando tanta desculpa esfarrapada. Irmão, onde você está se escondendo? Atrás de qual desculpa você está se escondendo? A gente pode achar demais falar, não, Jesus com 11 homens mudou o mundo. Sim. 11 homens comuns. Mas quer ver um exemplo? Tirando Jesus fisicamente da questão, John Wesley. Ele orava e dizia a Deus, Deus, me dê 100 homens que tenham coração em Ti, que Te priorizam acima de tudo. E com esses 100 homens eu vou mudar a Inglaterra. John Wesley foi o responsável por um grande avivamento na Inglaterra. Muitas igrejas surgiram de lá. A partir de lá, o evangelho começou a proclamar mais para cada parte do mapa. Deus não precisa de seres imortais, perfeitos. Deus precisa de pessoas comuns com disposição para descer. E a minha pergunta hoje é simples. Tem alguém aqui disposto a descer? Existe alguém aqui com disposição? Eu estou vendo algumas mãos levantadas. Onde Deus encontrar disposição, irmão, Ele usa. Você que tem disposição para ser usado, se coloque de pé. Você que está disposto a descer, se coloque de pé. Irmão, nós somos pessoas comuns. Mas o que eu quero dizer hoje é que não importa o quão quebrado você esteja, você está nas mãos do oleiro. E que o oleiro fala conosco, não é isso, está aí quebrado. E esse oleiro é capaz de te consertar. Se há alguém aqui nessa noite, eu te convido, seja maior do que a sua maior desculpa, e entregue a sua vida
Não é novidade para ninguém que para ser cheio do Espírito Santo, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar. Não é novidade. Todos nós sabemos. Então o que está faltando? Levanta-te, desce. Lembra de todo o contexto que eu falei antes, do período em que Jeremias estava vivendo? Israel estava quebrado de uma forma. Pense num povo corrompido, idólatra. Um povo que não queria nem saber de Deus. Deus falou: assim como barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão. Não há nada difícil para o Senhor. Existe um Deus que conserta o vaso quebrado. Feche os seus olhos. Apresente diante de Deus aonde você está quebrado. Deus precisa ouvir uma oração dizendo: Senhor, eu estou disposto. Eu não posso fazer isso por você, meu irmão, tem que ser você. Se Deus encontrar um coração sincero dizendo: Senhor, me usa, estou à sua